Muito bem, hoje aqui então no evento do lançamento do segundo livro do seu Alberto Isaac, com as crônicas aí reunidas a respeito da história de Itapetininga. Tem aqui uma figura grande aqui da nossa cidade, o senhor Irvan Barsante Silveira, professor, também colunista aí do jornal Correio. Primeiro, senhor Irvan, o quanto é importante para o senhor estar aqui saudando junto com um parceiro aí do jornal, aí, um cronista, de certa forma, vamos dizer assim, uma máquina de crônicas aí, o tempo todo trazendo a história de Itapetininga. Então, o Alberto é o cronista da cidade, né? Inclusive, hoje eu escrevi no suplemento em homenagem a ele, que Itapetininga é uma cidade afortunada porque tem um contador de histórias, e esse contador é o Alberto Isaac. E ele conta histórias partindo de Itapetininga e tornando essas histórias universais, certo? E Maksim Gorky, inclusive um escritor russo, falava que pinte sua aldeia e será universal. E Alberto Isaac é universal, né? Na medida que ele conta as histórias itapetininganas, né? Dentro de uma humanidade, dentro de um universalismo. Então eu estou muito emocionado em assistir essa peça, dirigida pelo Milton Cardoso, né? Baseada em crônicas de Alberto Isaac. Feliz a cidade que tem um cronista, feliz Itapetininga que tem Alberto Isaac. E muito bem, nós vemos que essa peça, né, de certa forma, ela traz ali muito também da literatura universal, né, dos clássicos, de Shakespeare principalmente, mas também outras histórias ali se entremeando, né, e você disse aqui muito, né, dele pegar aquilo que é nosso aqui, aquilo que é de certa forma da nossa cidade, acontecimento do dia a dia, e transformar isso que diz respeito a todo homem, né, você vê um pouco disso na obra do Alberto Isaac mesmo, e foi representado hoje aqui nesse palco? Sim, inclusive é um pouco assim de Romeu e Julieta, né, e eu vi, inclusive, infelizmente, eu vi os cadáveres dos dois. Eu moro ainda na Venâncio Aires, e eu tenho 16 anos. Meu pai me chamou e falou assim: olha, aconteceu isto, uma tragédia ali na Igreja do Rosário. Eu cheguei lá, ainda era um cheiro assim de formol, inseticida muito forte. E foi no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, de 1957. E o Alberto era correspondente do Estado de São Paulo, do jornal do Estado de São Paulo. Então ele noticiou esse fato, né, para o Estado, para o Brasil, etc. Né? Não era muito comum naquela época. E principalmente em Itapetininga. Itapetininga era uma outra cidade, né? Todo mundo se conhecia, e um fato como esse abalava completamente a cidade. Muito bem, e senhor Ivan, falando um pouquinho dessa questão das escolas, ele foi muito retratado. Itapetininga sempre girou em torno do ensino, né? A terra das escolas, assim. O senhor vê hoje, nessas mudanças aqui por nossa cidade, desenvolvimento da cidade, olhar um pouco para isso, traz um pouco de nostalgia, de saudade, ou você vê que talvez fosse um tempo que precisasse ser esperado mesmo? Não, muita saudade, né? Muita saudade. Como foi retratado na peça, os bailes do Clube Venâncio Aires, né? A Orquestra de Deus Lisboa, Panamérica, que era famosa em todo o estado, as danças. Era uma época assim, que hoje os cronistas chamam de anos dourados. Não havia assim, parece que muita maldade, as coisas eram muito assim sonhadas. Talvez pelo fato que a gente era muito influenciado pelo cinema norte-americano. E Hollywood gostava de mostrar uma fantasia, né? Então a vida da gente era um outro país, era um Brasil diferente, governado na época por Juscelino Kubitschek. A gente tinha muita esperança no futuro, né? E era uma cidade muito calma. Eu, inclusive, fazia o curso normal naquela época. E a gente sabia que quando se formava, a gente ia ter um emprego e tinha uma estabilidade. Em suma, era um outro país, num outro estado e uma outra cidade. Muito bem, agradeço muito a entrevista, trazer aqui as histórias, né? E que daí, se quiser deixar um recado aqui pro seu Alberto aqui, fica aberto o microfone. Eu sei que o senhor direto aí pode estar conversando com ele, mas se quiser deixar aqui ao vivo mesmo, para deixar marcado mesmo para esse programa, uma memória aqui, uma alegria, e também um abraço aí pro seu Alberto. Alberto, Itapetininga deve muito a você, porque você conta a história dela. Você traz o passado no presente e leva o presente no passado. Você é universal. Muito obrigado, você que está acompanhando com a gente aqui. Então nós voltamos já já com mais entrevistas ainda, falando a respeito desse evento aqui histórico, né, que é o lançamento do livro do seu Alberto Isaac.
Muito bem, agora aqui também com o seu Roberto Hungria, também com a Cláudia Fernandes aqui para falar um pouquinho com a gente aqui a respeito dessa peça. Então, o que é vivenciar essa história do seu Alberto misturado com Shakespeare e tudo aqui com esse toque do Milton aqui para trazer pra gente? Eu fiquei encantada, porque, na verdade, como eu não sou daqui, isso me tocou profundamente. Shakespeare naquela época e vivenciado pelo povo itapetiningano é fantástico. E eu percebi que as pessoas que viveram todo esse drama, entre aspas, deixaram assim, o coração ficar cheio de amor e de saudades. Eles vibraram e até trouxe lágrimas até eles por causa desse momento. E eu que não sou daqui, fiquei emocionada do mesmo jeito. Parabéns pela iniciativa, fantástico. Obrigada. Muito bem, e seu Roberto, conta um pouquinho pra gente aqui o que é ver essas histórias de Itapetininga acontecendo aqui na nossa frente. O senhor lembrou de muito nome ali que foi citado? Muita coisa. Ontem o Fuad me levou o livro, eu nunca fiz isso na vida. Li almanaquezinho fininho. Peguei o livro do Roberto, li inteirinho, fui dormir às 3 horas da manhã. Foi de uma vez só que o senhor leu o livro? Só. Parece que vão dar um prêmio até pra mim. Tem que dar um prêmio pro senhor mesmo. Mas o livro é muito bom, é uma delícia de ler. Ótimo. Um momento glorioso para Itapetininga, para a memória de uma cidade deliciosa. Todo mundo que vem para cá adora. E ali tem a história, umas histórias mais gostosas, que realmente eu cheguei a ver várias. Com o negócio da gente tomar conta do MIS, do Museu da Imagem do Som, muita coisa. Eu andei dando fotografias para eles também, para pôr no livro. Eles até citaram, mas umas histórias deliciosas que eu vou reler de novo o livro. Alberto está de parabéns, 94 anos, um momento como esse, andei falando aí, vai até 110 anos, mínimo, Roberto. no mínimo. Eu quero Porque deixar também... massageou o ego dele de uma maneira deliciosa. Eu também, eu acho que o Alberto Isaac, ele é a figura do intelectual simpático, inteligente, soberano, sensível, lúcido, de uma memória histórica maravilhosa. Ele contagia qualquer faixa etária. Eu que pouco convivi com ele, tenho um amor profundo. Alberto, parabéns. Você merece o nosso carinho eterno. Muito bem, muito obrigado. E se quiser deixar um recado pro seu Alberto, pode falar. Obrigado. Alberto, um abraço de um fã-clube seu de muitos anos. Muito bem, então 300 e algumas páginas numa noite só, é isso que causa aí o livro do seu Alberto Isaac. Então não deixe de procurar, né, na Nobel, também no Árabe lá, dá uma olhada, porque esse livro é maravilhoso, conta a história de Itapetininga. Então, o tio Alberto, né, é o sexto irmão do meu pai. O meu pai era o 7º filho, o tio Alberto o sexto, eles tinham muita proximidade. E nós vivemos em Itapetininga a nossa vida toda, acompanhando todos esses nuances aí que ele cita no livro, né? E a peça particularmente narra bem isso, né? E eu me lembro de muitos personagens, conheci alguns, outros eu ouvi falar. Por exemplo, quando se fala na empresa de luz, eu me lembro que eu me lembro das histórias, né? Eu tinha apenas 6 meses de idade, eu me lembro, nós éramos vizinhos, né? E o tio Alberto me contava, o meu pai, me contavam como é que foi aquele fato. E depois vem todas essas histórias, as pessoas, os personagens, né? As pessoas tinham problemas mentais, tudo que eles citam no livro, é muito legal. Eu confesso que, como eu falei, o meu pai era o caçula de 7 filhos, e o tio Alberto era o mais velho que ele, o 6º filho. E essa proximidade me fez ficar muito emocionado aqui, porque cada vez que eu falo com o tio Alberto, eu e ele nos lembramos do meu pai. Os dois viveram não só a proximidade da idade, do carinho do irmão com o outro,
mas também os dois trabalharam juntos, licionaram juntos, foram colegas professores, né? E eu tenho muito carinho pelo tio Alberto. Falar do tio Alberto, eu me sinto filho dele, muito filho dele. E eu sei que ele sente a mim como um filho também, tenho essa sensação. Eu quero só agradecer a Deus por estar podendo vivenciar esse momento, agradecer aos meus parentes, à família e particularmente o tio Alberto por todo esse ensinamento, esse carinho que ele sempre deu a todos, né, com a tranquilidade, a paz que ele tem e o talento, né, pela escrita, pela criatividade, em poder transmitir para nós todo esse legado que ele está deixando no livro, né? É isso. Muito bem, muito obrigado aí, mais um testemunho aqui da grandeza, né, do seu Alberto, além do talento, também um grande ser humano aí. Nós voltamos já com mais entrevistas aqui para você. Então, o seu Alberto iniciou, desde a primeira edição do jornal, o seu Alberto Isaac já foi um dos colaboradores do Jornal Correio. Já são quase 17 anos, mais de 600 edições. 771 a de hoje, eu tava vendo lá. Isso. Então, olha, tá sabendo melhor que eu. E em todas essas edições, o seu Alberto mandou uma crônica para o jornal. Então, é de admirar assim, a assiduidade dele, essa capacidade dele de fazer essas crônicas, de contar a história da cidade, contar histórias dos personagens da cidade, contar, inclusive, coisas assim que nós, as pessoas mais jovens, um pouco não viveram, dele trazer, resgatar a história do município. Então é muito legal e a gente tem que... Isso aí já é o segundo livro, né? Já teve o primeiro livro de crônicas, o seu Alberto, que já foi um grande sucesso, e ele está com toda essa energia, com 94 anos, fazendo mais um segundo livro de crônicas. E a gente torce que ele faça mais um ainda, Deus quiser, que ele continue escrevendo. Nem nessa edição ele mandou uma crônica também. Então, é uma satisfação a gente ter o seu Alberto como colaborador lá da gente. Que eu chamo colaborador um dos mentores do Jornal Correio, né? E quero também aproveitar para dizer que se juntaram dois grandes talentos, que é o seu Alberto Isaac, que já de longa data conhece, e o Milton aqui do SESI, que desde que o Milton veio para Itapetininga, junto com a instalação do SESI, ele tem ajudado a transformar a cultura da cidade. Então, tudo que o Milton toca, ele dá um glamour a mais, dá um brilho a mais, como foi essa apresentação hoje aqui. Eu tenho certeza que todos gostaram, as meninas cantando muito bem, os atores trabalhando de uma forma super legal, resgatando a história de Itapetininga, elevando a autoestima de nós itapetininganos, isso é super legal. Então, está de parabéns ao Alberto Isaac. E eu também sempre não quero deixar de dar parabéns para o Milton por ter realizado também essa peça e todo esse evento aqui também. Silas Gehrig aqui falando um pouquinho para a gente da importância. Primeiro conta aqui uma história quanto é importante estar junto com o seu Alberto Isaac nesse momento aqui, para a história de Itapetininga, mas também para tudo aquilo que você já viveu com ele. O Alberto Isaac integra eu diria uma estirpe de itapetininganos, uma estirpe que marcou a história de Itapetininga. Em primeiro lugar, pela sensibilidade dele para com as coisas nossas, né? Ele é uma pessoa que sente na alma as coisas de Itapetininga e sabe traduzir muito bem, né? O Alberto Isaac, há longos anos que nós acompanhamos o seu trabalho na imprensa, ele sempre teve aquela capacidade de empatia, de se colocar no lugar das outras pessoas, de sentir o que as outras pessoas estão sentindo e de traduzir isso, né? Essa capacidade de sentir e traduzir, que raros têm, né? É uma marca característica do Alberto Isaac. E ele tem sido muito abençoado por Deus pela sua idade, né? Idade e lucidez, é impressionante. Continua ativo, escrevendo. Perfeitamente, é impressionante a lucidez do Alberto. E uma outra coisa, eu nunca vi uma matéria do Alberto Isaac agredindo quem quer que seja, né? Ele tem um nível de respeito muito bom pelas pessoas, excelente pelas pessoas, coloca suas opiniões, faz as suas críticas, né? Coloca suas posições, mas sempre mantendo o respeito pessoal, né? E na medida do possível até amainando essas críticas, né? Com toque de humor, com a sensibilidade que lhe é característica. Eu acho que
esse lançamento hoje vai marcar época na vida de Itapetininga. E uma outra coisa que eu tenho comentado com ele, o que falta na história de Itapetininga é um capítulo sobre a imigração, principalmente a imigração árabe, síria, libanesa. Se nós formos ver os livros históricos de Itapetininga, a gente vê que há um hiato. Eles falam do período do tropeirismo, que foi o início do município, e agora. Nós não podemos esquecer que, principalmente no século XX, a imigração árabe, italiana, portuguesa, alemã, polonesa, austríaca, teve uma contribuição decisiva para o processo de desenvolvimento de Itapetininga. E o Alberto, ele sempre soube interpretar a alma árabe para o nosso município. Então, talvez ainda a gente possa contar com a lucidez dele para uma obra que fala exatamente sobre esse período que a imigração teve um papel decisivo na nossa vida. Olha só, seu Alberto, então fica aqui também, de certa forma, aí uma necessidade. Itapetininga quer que você conte um pouco dessa história aqui pra gente. Eu agradeço muito, Silas. E o quanto é importante para você hoje, os novos escritores, jornalistas dessa nova geração, terem contato com essa sensibilidade que o Alberto tem? É importante na vida de uma comunidade existirem exemplos que venham inspirar as jovens gerações, né? E o exemplo do Alberto Isaac é um exemplo infalível pela sua postura de bondade, pela sua capacidade de comunicação. Ele com certeza, e principalmente através do lançamento dessa obra, ele estará levando às jovens gerações essa mensagem, inspirando todas elas para a continuidade desse trabalho. Eu tive a oportunidade de participar desse projeto, desse livro, e eu posso dizer que o Alberto Isaac é um jornalista dos mais tradicionais, mais longevos e mais modernos que a gente tem na atualidade. Eu tenho a oportunidade de visitá-lo em casa. Ele tem cabeça lúcida, cabeça moderna, cabeça para frente, e para a gente, ou pelo menos eu posso falar por mim, é um grande professor. É um grande professor de ética, de boas notícias, de boa vontade. Alberto Isaac realmente é top mesmo. Então, seu Alberto, a peça de teatro tão bem dirigida pelo Milton Cardoso aqui no SESI, tudo maravilhoso, tudo mesmo. E fica o registro para que Itapetininga observe melhor os seus personagens, as crônicas que a gente pôde ver no teatro. Tem muita coisa boa, muita coisa bonita no nosso cotidiano. E só pessoas como um olhar do Alberto Isaac para fazer a gente despertar. Valeu! Muito obrigado, Fábio. E fala só para terminar aqui pra gente, então, o quanto é importante, acredito que é isso que move um pouco você também lá na revista, tudo, de levar Itapetininga, vamos dizer assim, com orgulho, mostrando a nossa gente, mostrando a nossa história. Um pouco disso também é a vida do Alberto Isaac, né? Isso, Guto, não tenha dúvida. Veja bem, a revista Top nasceu para mostrar o que dá certo na cidade. Alberto Isaac é uma referência pra gente. Comunicação não é só uma profissão, comunicação é uma missão. Se a gente tiver isso só como um emprego, Guto, uma atividade, vou trabalhar em tal revista, TV, rádio, jornal, simplesmente como um emprego, tá fadado ao fracasso. A comunicação é missão. A gente precisa ter um propósito, um prazer em informar. Informar o quê? Coisas boas, vamos procurar notícia, vamos usar a comunicação como uma missão para a humanidade. É isso que faz Alberto Isaac chegar nos 95 anos com essa lucidez toda. Por isso que eu falo, é um professor pra gente, Guto. Se a gente não tiver amor no coração, se a gente não tiver a comunicação como missão de vida, trabalhar pra quê? Então, Alberto Isaac é um momento de inspiração pra gente. Muito bem, então aqui hoje muitas personalidades de Itapetininga, muitas pessoas muito importantes aqui da nossa cidade para falar desse jornalista Alberto Isaac, também aqui o jornalista, pessoa muito, de certa forma, atuante aqui, né? Sempre levando as notícias e olhando também um pouquinho dessa escrita do Alberto Isaac. Hoje o lançamento desse segundo livro das crônicas dele. O que isso representa para Itapetininga para você, Hélio Rubens?
Olha, o Alberto Isaac é ao concurso. Ele está acima da média. Não só como jornalista, foi correspondente do Estadão durante muitos anos, respeitadíssimo por isso, como também como cronista. E daí a peça ser baseada nas crônicas dele. Com as crônicas, e o cronista, esse é o papel do cronista, ele retrata a história da cidade. Então o teatro foi muito feliz de fazer com que contasse com base nas crônicas dele, porque ficou um espetáculo gostoso. A gente ouviu falar de pessoas que a gente conhece, o que ouviu falar. Então foi uma delícia. O Alberto Isaac merece todas as homenagens possíveis. E como que é um pouquinho lembrar dessas histórias, assim, é uma Itapetininga que deixou muita saudade pro senhor, assim, também, lembrando um pouquinho das ruas, dos causos, das pessoas e tudo, era muito divertido? Mas eu não sou daqui, né, não nasci aqui. Quando eu cheguei aqui, foi no fim da década de 70, a cidade era outra, como diferente da de hoje. E então muita coisa do que ele fala ainda tinha no meu tempo. E eu adorava Itapetininga como adoro agora. Só que agora acho que a qualidade de vida piorou, apesar da cidade ter crescido e enriquecido. Mas muito do que a gente ouve nas crônicas, a gente se identifica, porque realmente Itapetininga era aquilo, sabe, com aquela emoção. Também o mundo mudou, né? Naquela época as mulheres eram tratadas de forma diferente, os homens eram machistas, dominadores, os grandes amores, como Tristão e Eneida e tantos outros, terminam em tragédia. Então, tudo isso faz a gente recordar muita coisa e faz um bem danado. E volto a falar, isso graças ao Alberto Isaac, foi o grande cronista dessa cidade. E ver um pessoal assim aqui do SESI, atores jovens, lembrando isso, trazendo a história de Itapetininga, trazendo pessoas, estando aqui um evento mesmo para receber, para colocar esse livro mesmo, para chamar a atenção de todo mundo. É importante ter essa história de Itapetininga voltando aqui para a cidade? Eu acho que você lembrou um aspecto importante, porque além do registro, né, histórico que fica para o futuro, você tem os moços de hoje estudando a história de Itapetininga. Porque esses moços que interpretaram são moços que estudaram, foram verificar como é que era, como é que se vestia, qual era a forma de falar, quais eram as expressões da época. Então tem esse conteúdo também cultural de estudo das nossas raízes. Então o SESI está de parabéns, o Milton é um ótimo diretor. Eu acho que nós temos bem que somar junto com a TV, a TVI, que é um patrimônio enorme de Itapetininga. Vamos juntos, sim, construir a cultura de Itapetininga, porque o que importa realmente não é a riqueza, o que importa é a cultura, o que importa é a educação. Acho que nós temos que trabalhar em cima disso. Agora aqui com o secretário de Cultura de Itapetininga, o Beto Hungria, para falar um pouquinho desse evento, né, de toda essa homenagem aqui hoje para o seu Alberto Isaac. Beto, para você, o que é a figura do seu Alberto Isaac e a importância dele para Itapetininga? Gutinho, amigos da TVI, sou Alberto Isaac, é a memória viva de Itapetininga, está com mais de 90 anos, escrevendo ativamente no jornal, recordando o nosso passado aí, as boas histórias da cidade. A peça já começa falando da turma pondo fogo na empresa de energia. Isso é um fato que marcou muito, foi em 58, e isso é muito legal. A peça é fantástica, os atores estão de parabéns, uma dinâmica, uma peça diferente. Não tenho o que falar, só alegria. E é importante trazer tudo isso, né? Nós vemos muitas vezes a cultura, né? Tem gente que leva tudo pro lado, não, é só o que é clássico já, tem gente que leva só o que é regional, e ele conseguiu unir, né? Aquilo que é de Shakespeare com aquilo que é do seu Alberto Isaac e um pouco que é do Milton também aqui, dessa inovação aqui com o teatro aqui, né? Exatamente. A cultura é aquilo que a gente faz no dia a dia, no cotidiano, é quem a gente é, aquilo que a gente é. E a peça retrata muito isso, né? Os trejeitos do itapetiningano ali, a forma de falar, né? Os tipos de fofoca que faziam na época, que é o reflexo até hoje, né? Um retrato nosso. Não tem o que falar, a peça nota 1000. Muito bem, e o livro aqui, você está com o livro na mão, aqui eu estou também, o livro aqui, Vivas Memórias, aqui do seu Alberto Isaac, volume 2. Beto, tem um autor aqui, um escritor que retratou a história de Itapetininga nessas páginas, a história até recente, né, até hoje aí nas páginas dos Correios escrevendo. É importante para a cultura de uma cidade conhecer um pouco da sua história? Não tenha dúvida.
Isso aqui é um resguardo da cidade, né? A memória viva dela é o seu Alberto e graças a Deus ele está transcrevendo tudo isso, ele está ativamente escrevendo para que as próximas gerações possam conhecer a sua história local, né? Tudo que a cidade tem passado e passa ainda. Aqui agora também com um dos idealizadores de tudo isso, quem conseguiu de certa forma juntar, né, alguns pedaços ali. Conta um pouquinho pro pessoal que acompanhou alguns trechos dessa peça, dessa montagem, né? O que tanto tem ali de Alberto Isaac, o que tanto tem ali de Shakespeare, o que tanto tem ali de Milton Cardoso? Bom, tudo começou com uma crônica que está nesse volume 2, Ode aos namorados, coisa assim. E aí a gente leu essa crônica, a gente achou fantástico. E a gente começou a ler todas as crônicas, isso há 4 anos atrás. E aí começou a misturar as histórias de uma cidade que infelizmente não existe mais, ou se transformou. Talvez não existe mais, não, mas que se transforma. E aí nós começamos a brincar com essas possibilidades. E nesse ir e vir, a gente precisava de um fio narrador. E aí a gente achou Shakespeare. Aliás, achamos do Shakespeare porque, na verdade, o Alberto Isaac, quando ele é correspondente do Estadão, ele conta essa história e o pessoal compara. Lá em São Paulo, Romeu e Julieta de Itapetininga e não de Verona. Então foi fácil pela pista desse grande mestre, que é o Alberto Isaac, da crônica itapetiningana, e a gente achou esse fio condutor e fez essas ligações. Posso afiançar que quando você tem um Alberto Isaac, que escreve esplendidamente, e um Shakespeare, é fácil. Mas diga, Milton, foi um desafio, principalmente por causa das pessoas que estavam ali sentadas, lembrarem-se das histórias, lembrarem-se de personagens, lembrarem-se das ruas ali? É muito gostoso, porque mesmo quem não lembrava, a gente percebia na plateia hoje, o pessoal falou, olha, isso aconteceu, foi assim, assim, assado. Então, essa cidade de 60 anos atrás, ela veio à tona através das histórias que os pais contavam, enfim, que as pessoas presenciaram. Então isso é bacana, super legal, porque a gente rememora essas crônicas de uma forma prazerosa. E o elenco é novo, né? O elenco, a maioria deles tem 17, 18, 19, 20 anos. Então eles acabam conhecendo, descobrindo uma cidade que eles nem sabiam como era, né, e o quanto era bacana. Por exemplo, a história das normalistas. Acabei de conversar com algumas pessoas que foram normalistas naquele tempo, e aí, quando elas contam a história de alguns tipos populares que está na crônica do Isaac, e como que essas normalistas corriam para cá, corriam para lá, e é muito bacana isso, é prazeroso. Muito bem, parabéns, Milton. Dá um abraço em todos os atores, aí, todo o pessoal técnico também. Eu acredito que seja um grande desafio, né, montar algo desse tipo, mas é sempre válido aqui para trazer uma homenagem para o seu Alberto. Então, parabéns para você e nós voltamos já com mais entrevistas ainda para você. E aí eu tô aqui com o Gabriel, ele que daí foi o ator principal aqui, vamos dizer assim, de toda essa crônica, de toda essa adaptação, né? Para você, como foi ter contato, o primeiro contato com essa história toda, a respeito desse todo esse passado de Itapetininga? Então faz uns 3 anos que a gente está na elaboração dessa peça e é um contato incrível, porque é uma história que a gente não conhece, né? Eu sou dessa nova geração, então pouco sei do que já passou aqui na cidade. Então fazer uma história que é verídica e misturar com essa ficção, com a literatura, é algo extraordinário, essa mistura, esse sistema híbrido, né, de contar uma história, né? Muito bem, para vocês é um desafio contar um pouco dessa história, mais que muita gente da plateia ali conhecia os lugares, conhecia as pessoas, remetia uma memória emocional daquelas pessoas. Para vocês é legal trazer esses elementos ali para dentro? Sim, é muita responsabilidade, né? Porque além de ter os personagens fictícios, a gente trabalha com a história real, né? Tem citações de pessoas, lugares que são da cidade. Encontrei mesmo agora há pouco uma senhora que falando que viveu no período, ela tinha 5 anos, quando esse casal realmente cometeu suicídio. Então é uma responsabilidade muito grande de tratar com a memória dessas pessoas, mas é algo incrível, não tenho nem palavras para explicar, é demais. Hoje aqui com o pessoal da peça, então, aqui com esses atores, atrizes maravilhosos aqui, para falar um pouquinho como que é conhecer um pouco da história de Itapetinga através da arte. Para vocês, como foi? Foi, de certa forma, uma surpresa reconhecer essa Itapetininga de antigamente?
Foi. Quando eu entrei aqui eu não sabia, né, como que ia ser. Aí quando a gente tá no meio, a gente vai conhecendo mais, a gente vai entendendo como que realmente era, como a gente pode viver isso, né, cada personagem, uma história. E foi uma experiência muito legal, muito bacana. E conta pra gente aqui um pouquinho, né? Vocês veem muita diferença entre as histórias que foram contadas, o que a Crônica trouxe pra Itapetininga de hoje? Olha, eu não vejo muita diferença, assim. Algumas coisas, alguns trejeitos a gente tem, né? Mas é super fantástico estar participando, saber mais da história. Eu nasci aqui, mas eu não conheço muita coisa. Então, com as crônicas do Alberto, agora eu comprei o livro, inclusive. E vai ler depois pra saber um pouquinho mais dessa história, né? Porque é maravilhoso mesmo, gente. Vocês têm que comprar. E é isso. Muito bem, vou pedir licença um pouquinho pra vocês. Eu vou pro outro lado aqui, porque nós temos mais atores aqui, atrizes com a gente, artistas, né? E vocês podem falar um pouquinho. Primeiro, como que é seu nome? É Áquila. Áquila, você ali na peça, Áquila, você esperava que essa história ela ia juntar tanto daquilo que é de Itapetininga com aquilo que é universal também, que trouxe aí muito de Romeu e Julieta? Olha, eu de certa forma não esperava, eu achei que foi tipo um baque quando eu vi, mas eu achei que encaixou tudo certinho e que ficou muito bonito. Eu acho que de certa forma ficou realmente muito incrível trazer Itapetininga no teatro. Então a gente que apresentou éramos 6 também trouxe Itapetininga pro teatro, então trazer a cultura local para a cultura mundial eu acho que é muito incrível. Muito bem, aqui as duas que já estiveram lá com a gente no telescópio. Maquele, para você, olhar tudo isso, ver essa obra sendo formada, vocês conseguiu entender a dimensão de ter um monte de gente na plateia que conhece muita história, que lembra do acontecimento e tudo mais? Eu via muita gente ali falando, quando vocês citavam um nome, falava, nossa, eu lembro, e trazia tudo isso. Para vocês é legal trazer uma peça desse jeito? É muito legal. É a primeira vez que eu estou trabalhando com uma peça tão regional assim, então é muito diferente. A energia da plateia é muito diferente, então às vezes você fala o nome e todo mundo dá risada e você escuta os comentários, né? Ah, eu lembro, ele é fulano, né? Então é muito legal, é totalmente diferente do que a gente está acostumado, mas também é muito interessante, é uma troca de muito valor pra gente que está em cima do palco. E também, como você já disse, é uma oportunidade da gente estar conhecendo, porque pra gente que é mais novo, às vezes a gente sabe de uma coisinha ou outra que os nossos avós contam, mas muito pouco ainda. A gente ainda não tem uma dimensão de como foi essa história, de como era essa juventude, de como ele se comportava. Então foi uma oportunidade para a gente descobrir um pouquinho sobre isso também. Muito bem, e para você, Isabela, falando um pouquinho aqui de toda essa vivência do teatro, né? Experimentar tudo isso, passar por essa história, uma história tão forte como essa, né? Para você, assim, trazer essa história um pouco algo real de Itapetininga. Ele é diferente na hora que você vai ali representar tudo isso? Então, na realidade, assim, eu fui criada pelos meus avós. Então eu cresci ouvindo muito desses nomes que a gente trouxe para o palco. E tá conhecendo muito mais ali em cena, pra mim foi fora de série, ainda mais fazendo uma personagem tão submissa, mas ao mesmo tempo mantendo a pose tão poderosa. Então acho que ficou ali a dualidade da dificuldade e essa delícia de poder representar tudo que meu avô sempre me disse, cresci ouvindo nessas histórias. Muito bem, parabéns para vocês, foi maravilhoso, de verdade, foi um prazer estar ali assistindo vocês. Você que está aqui assistindo com a gente aí, sempre procura aí no SESI quando vão ter as próximas apresentações. Eu sei que amanhã temos a apresentação, mas mais para frente certamente vai ser montado mais alguma vez, vão ter mais algumas apresentações, para que você não pode perder história de Itapetininga acontecendo aqui no palco do SESI. Agradeço muito, nós voltamos já com mais entrevistas aqui para você. Muito bem, agora aqui com Ângelo Lorival Riquetti, ele que é, de certa forma, também muito empenhado aqui na arte, sempre trazendo questões também no teatro, da escrita. Ângelo, para você ver um amigo assim, tendo um livro lançado agora, uma peça de teatro inspirada, é importante para Itapetininga trazer essas histórias de volta? Sim, é importante, porque se a gente não conhece o passado, não pode construir um futuro, né? E é muito bom, porque eu vi essas memórias, né? Elas representam o que era de bom na cidade, o que era de ruim. Você viu que tem a questão da light, né? A luz acaba antes de terminar o filme e tudo, mas de bom também, que era um romantismo, uma época muito bonita. Olha, foi muito bom. Eu sou fã desse pessoal todo aí, viu? A arte cada vez mais é melhor, para a gente não virar autômato, né?
precisa de arte. Muito obrigado, viu? Muito bem, só mais uma coisinha, Ângelo. Você falou aqui, né? Já teve uma peça que você adaptou também de Shakespeare, trazendo questões da cidade aqui. Essa obra do seu Alberto, as crônicas dele, também adaptada junto com Romeu e Julieta. Ao seu ver, assim, é algo que enriquece muito, que traz uma vida nova também para as histórias aqui da cidade? Perfeito, só que não fui eu, fui ator, né? Quem adaptou a peça junto com o elenco, né? Foi o Fábio Jureira, do Tapanaraca. Isso. E a peça de Shakespeare é Sonhos de uma Noite de Verão. E a gente fez Sonhos de uma Noite de São João, a Caipiramos. Ficou uma comédia linda e a gente vai durante o ano também apresentar mais vezes, tá? E peço para vocês todos que gostem de teatro, frequentem teatro, vão a teatro, porque o teatro é maravilhoso, ensina muita coisa pra gente, né? Então aqui hoje com a dona Leomira. Dona Leomira, fala um pouquinho para você, assim, como foi experienciar essa peça aqui em Itapetininga, essa história que diz tanto da história aqui da nossa cidade. Olha, hoje é um acontecimento inédito. Eu tenho já a primeira edição do livro do seu Alberto e hoje eu vou prestigiar a segunda edição, que está sendo inédito. O que ele escreveu foi feito uma peça de teatro que eu amo muito. Eu sou coordenadora do grupo Vamos ao Teatro e hoje eu vim curtir essa peça em homenagem ao seu Alberto e ele faz parte do grupo Vamos ao Teatro também. É um acontecimento inédito aqui em Itapetininga. Gostei muito de estar participando e o pessoal está participando também e homenageando o seu Alberto. Que o seu Alberto continue sempre escrevendo para nós, curtir tudo o que ele escreve. Obrigada, viu, TVI, de estar aqui também prestigiando a gente. Então aqui hoje com o Grego, o seu Teodoro, aqui também com a Regina, né? Eu ia falar que parente do seu Alberto, mas eu vou falar, na verdade, fãs do seu Alberto, né? Você acabou colocando isso, né? O quanto é importante para vocês ver essa obra saindo aqui, para que nós possamos comprar, ter na nossa casa escrita do seu Alberto e também essa peça de teatro aqui hoje. As crônicas do Alberto são todas maravilhosas, mas em especial, hoje aqui foi surpreendente. Nossa, o Alberto eu acho que é uma entidade que nunca pode deixar de existir nessa cidade. Eu particularmente sou prima da mulher dele, estou sempre com ele. Eu vou na casa dele para ouvi-lo falar, é maravilhoso, ele está de parabéns sempre. Muito bem, pro senhor. Como que foi enxergar, ver essa peça aqui montada por muitos jovens ali, mas retratando uma Itapetininga de antigamente, histórias tão bonitas e retratadas pelo seu Alberto? Bom, é ótimo isso, a gente vê esses jovens, né? E amanhã tem outra sessão, tomara que mais gente venha, hoje estava lotado, porque retrata a história da nossa cidade. E história, né, o que faz com que esses jovens, né, sejam cada vez mais patriotas, mais gente que queira o bem da cidade, que lute por isso. E o Alberto é uma joia de Itapetininga, é uma pessoa... Eu li vários, há anos eu leio as crônicas que vem no jornal e que nem a Regina falou aqui, a gente vai lá, e a gente não cansa de ficar ouvindo, passa o tempo ouvindo sobre Itapetininga. Ele conhece uma memória muito grande. Está de parabéns, Alberto, parabéns Itapetininga e parabéns à moçada aí que representou tão bem. Fuad, quanto tempo já não que você não dá uma entrevista para mim? Nunca vai, quando vai direto. Né? Vai direto, todo dia agora vai ter uma entrevista aqui com o Fuad no Telescópio, mas Fuad, conta um pouquinho pra gente como que é ver tudo isso acontecendo, essa homenagem aí pro pai. Eu acho que é a conclusão, é uma efetivação de uma coisa que vem um processo, né? Eu acho que foi legal, acho que todo mundo gostou, a peça como eu falei com você, ela é cirurgicamente executada, pedacinhos de cada crônica que montaram um quadro do que era Itapetininga naquele período. Então não faltou nada dos pedacinhos das coisas, e é muito interessante. Quem viveu, eu não vivi essa época, mas a gente mais próximo dessa época, e vocês são mais jovens. Então a gente percebe assim coisas assim muito
peculiares que só Itapetininga tinha. E apareceu ali, né? Hilariamente, às vezes muito triste. Eu fiquei muito emocionado. Meu pai ficou muito emocionado também. E agora no livro as pessoas vão encontrar aquelas histórias espalhadas por 386 páginas. O livro vai estar à venda na Nobel e no Árabe, para quem quiser agora, para dar uma... Para conhecer um pouco mais dessas histórias, né? E todas as histórias que nós conversamos já hoje, né? Elas trazem, de certa forma, esse panorama bonito de Itapetininga e histórias que... lírico, né? Isso exatamente. É um lado lírico, é um pouco de ficção, um pouco de realidade e um pouco de história, da memória da nossa cidade, né? E nós é que fazemos a memória, né? O jeito que nós contamos a memória é que elas acontecem. Muito bem, Fadi, parabéns. Daqui a pouco eu vou lá dar um abraço já no seu pai também, mas nós continuamos aqui, continuando com essa festa maravilhosa aqui do lançamento do segundo livro do seu Alberto Isaac. Sempre escreveu, né, e sempre ele coloca uma certa teatral, né, as crônicas dele, é muito bonito. E eu sou suspeita, né, sou filha. E esse espetáculo aí foi muito bom, bem assim baseado, né, nas crônicas, muito interessante. E o que eu posso falar é que foi muito bonito, é muito emocionante, sabe? Uma coisa que é da cidade também, né? Coisas assim que vocês que são mais novos nem imaginam, mas a gente sabe os nomes, né? As formas de falar, né? Dos atores, a forma da cidade mesmo. Algumas manias que nem capaz, né? Você vê que, né, algumas coisas, as pessoas que ficaram marcadas mesmo, muito interessante. Muitos personagens da cidade, né? Parece que a cidade vai tomando vida novamente, né? Sim, exatamente, porque é muito tempos e tempos e você começa a lembrar, né? Mas muito interessante. E Itapetininga mudou muito, Silvana, pra você, assim, dessas histórias que você vai lendo, das suas lembranças mesmo, assim. Hoje, olhando pra Itapetininga, de certa forma, é a mesma cidade ainda que acontece ou tudo tá muito diferente? Ah, tudo diferente, mudou muito, né? Vai passando o tempo, né? Ali aquelas ingenuidade das meninas, aquela coisa mais... E mesmo assim com muita violência, né? Você vê que teve até assassinato, teve... suicídio, quer dizer que mudar, não mudou muito, né? Porque hoje em dia ainda, quer dizer, eram coisas assim mais escondidas, mais fechadas, mas tem muita coisa que agora é diferente, né? Era mais assim, uma coisa mais, como é que eu vou dizer, mais romântico, né? Tudo era mais intenso, né? Que agora mas mudou bastante, viu? Tem muita coisa. E a alegria de poder comemorar, né, esse momento aqui, as crônicas aqui, essa peça maravilhosa apresentada e também o lançamento do livro, né? Esse livro aí editado pelo Fuad, mas que traz aí muitos anos aí dessas crônicas do seu Alberto, relatando a história de Itapetininga. É uma alegria poder estar aqui com ele, trazendo isso para as pessoas e deixando isso de registro aí para as próximas gerações. Nossa, com certeza, muito. Que são coisas que, até, inclusive, vai nas escolas, o livro, o primeiro volume que teve o Memórias, tem até na escola, foi estudado, tudo, porque tem a ver com a cidade, né? E a alegria dele tá aí, né? Poder fazer mais um livro, né? Segundo Memórias 2, de repente, e ele se vê que a cabeça dele é muito boa, né? Isso daí ele ainda continua escrevendo tudo, né? A idade e tudo, mas ele é uma pessoa que... É um fenômeno da natureza, né? Ele faz parte da cidade mesmo, né? Como se diz, uma coisa, um patrimônio até, se você for pensar, porque ele retrata a cidade mesmo, né? Como era antes, né? De certa forma, ele é aquele elo que liga a gente com a história aqui de Itapetininga, né? Muito obrigado, Silvana, por essa entrevista aqui. E nós voltamos já com mais entrevistas ainda para você conhecer um pouquinho mais ainda desse momento aqui, que é a comemoração do livro do seu Alberto Isaac.
Seu Alberto Isaac, o que o senhor está achando de tudo isso? Hoje aqui já no final, um pouquinho toda essa festa aqui de comemoração, né? O quanto é importante estar aqui hoje, poder trazer esse livro aqui para o pessoal e também ver essa peça aí sendo apresentada. Eu sinto-me lisonjeado por esse acontecimento e me sinto também satisfeito em proporcionar um pouco de distração, alegria, através desse livro que eu considero uma joia de Itapetininga. Muito bem, senhor, conta um pouquinho pra gente, o que o senhor achou da peça hoje encenada aqui? Lembrou de muitas histórias, de muitas crônicas? Tá, perfeitamente, lembrei de todos por causa da minha idade, então eu rememorei através da peça, me passou pela lembrança tudo que foi colocado no palco. Foi perfeito. Muito bem, e o Silas, quando estava conversando comigo, o Silas lá, jornalista também, ele falou que falta ainda uma lacuna para o senhor escrever, que é a respeito da imigração aqui. O senhor ainda vai falar um pouquinho a respeito disso, trazer um livro a respeito aí da imigração, o que o senhor acha? Da imigração eu fiz, encontra-se nesse livro. Mas então tá nesse livro agora, o pessoal pode saber um pouquinho da imigração aqui em Itapetininga. Exatamente. Colônia árabe, colônia italiana, colônia polonesa e alemã. Está nesse livro. Encontra-se nesse livro. Muito bem, e o senhor vê a importância hoje da nova geração conhecer a história de Itapetininga? A história de Itapetininga é muito bonita, Cecília? Eu acho que com esse livro não é muito fatigante e fastioso. Ele é fácil de ler e entender. E cada história é uma história verídica de Itapetininga. Através de Itapetininga eu fiz uma história. E eu gosto porque eu tenho que escrever sobre Itapetininga, não sobre Estados Unidos. Muito bem, parabéns, seu Alberto, um prazer conhecer o senhor e que muitos livros ainda venham pela frente. Aqui o Fábio falou que pelo menos uns 6, 7, 8 ainda tenho aí, né? Esperamos, fazer notícia tem, só que é duro para fazer livros tem mais de 5. Muito bem. De qualquer maneira. Oi? Perdão, pode falar de novo? Eu agradeço a sua atenção. Espero, num futuro, se eu tiver mais futuro, escrever um outro livro. Muito bem, muito obrigado, parabéns. E nós ficamos aqui então com essa entrevista aqui do seu Alberto Isaac para que você, itapetiningano, conheça também esse tesouro, né? Que é a história de Itapetininga através das palavras do seu Alberto.